Mas eu já vi até muitas, tanto você como outras pessoas falando que Jesus, ele é como se ele fosse um governador aqui do nosso planeta. Isso. Então, como que seria isso? Essa coisa de Jesus ser o nosso governador aqui? O que incumbiria a ele de funções, né? Quais seriam as funções desse governador, que é Jesus? O que ele tem na mão ali para fazer pela gente? Além de tudo que a gente já sabe, né? Que tem gente que sabe, né? Mas tem gente que não sabe a importância de Jesus aqui no nosso planeta. O Criador, ele se manifesta no mundo através das criaturas. O Ramatiz, ele faz uma colocação no livro O Sublime Peregrino. Ele menciona o papel dos engenheiros siderais. Quem são os engenheiros siderais? São os co-criadores de mundo. São aqueles espíritos que atingiram um alto grau de evolução em que eles não necessitam mais reencarnar em planetas de provas e de expiações ou mesmo mundos de regeneração. Eles podem reencarnar? Podem, se for necessário e se quiserem. Fica a critério deles. Fica a critério deles. Porque o que eles vão fazendo? Eles vão mandando mensageiros no lugar para representá-los e divulgar a sua mensagem. Os engenheiros siderais são esses espíritos que se responsabilizam pela criação de mundos. Então você tem aqueles que são escolhidos para ser o quê? É como uma organização na Terra. Na verdade, o que a gente tem no micro é uma representação muito imperfeita do macro. O que está em cima, o que está embaixo é análogo ao que está em cima, como diz o Caibalion, né? Então, nós temos essa representação, só que num grau de perfeição. Então, Jesus faz parte de uma comunidade de espíritos puros, de espíritos que já viveram em planetas que já foram desmaterializados. Já atingiram alto grau de evolução, que se desintegraram no cosmos. E não vivem mais na matéria. Não vivem mais na matéria. Eles vivem naquele estado que a gente chama de plano mental. São totalmente desmaterializados, né? Então, para nós é uma esfera inacessível. Sim. Ok? Viver no plano mental. Então, esse tipo de espírito, eles acabam assumindo, segundo orientação, como eles têm uma conexão direta com o Criador, então constantemente eles vivem o quê? Manifestando o pensamento do Criador. Jesus faz parte de uma comunidade de espíritos aqui do Sistema Solar que se responsabilizou pela criação dos planetas. E a Terra é um dos planetas que ele se responsabilizou para a sua formação e para o desenvolvimento de uma humanidade. Por isso nós o chamamos de o governador planetário. Mas então também ele tem outros planetas que ele cuida com essa mesma função. Segundo Chico Xavier, ele é responsável por 5 planetas. Só Jesus? Sim. É o responsável direto, né? Aquele que a gente fala que é o que dá as ordens, né? As coisas acontecem. Tem um mundo já regenerado, um mundo feliz, você tem um mundo primitivo, e você tem o planeta Terra, que está nessa fase ainda que nós estamos começando a pensar na hipótese, na possibilidade de deixar o mundo de provas e expiações para entrar no mundo de regeneração. Nós estamos ensaiando essa transição. Tá? Ela não aconteceu ainda. O Marco esteve aqui, né? Ele deve ter falado algumas coisas. Sim, a gente conversou bastante sobre isso. Mas nós estamos ensaiando, e Jesus é o grande responsável pela organização de todas essas orientações que nós temos aqui. Legal, mas até pegando né, a gente pegar esse gancho, né? Porque isso é uma coisa que está meio em alta, né? Esse negócio de transição planetária, Sim. A gente fazer essa passagem. Mas o Ramatiz também tem uma parcela de trabalho com isso, para fazer a gente evoluir. Sim. E também está trabalhando dentro dessa nossa transição aqui. Sim, quando o Ramatiz psicografou as mensagens, quando o Hercílio psicografou as mensagens de Ramatiz, a partir dessa leitura já se formaram grupos de orientação de Ramatiz. Como é que eu vou dizer? Aqueles egressos
de outras culturas na Índia que tinham vínculos com o Ramatiz do passado, que estão reencarnados no Brasil, começaram a entrar nessa sintonia e desenvolver projetos de espiritualização. Tá? Eu tenho nos meus arquivos uma mensagem do Hercílio Maes, que ele se comunicava com o comandante Edgar Armon em São Paulo. Aliás, foi Edgar Armon que abriu as portas em São Paulo para o Ramatiz. Entendi. Né? Foi justamente o trabalho do Edgar Armon na Federação que validou aí as obras do Ramatiz para que tivesse uma abrangência maior e conseguisse penetração dentro do próprio movimento espírita. Com isso foram surgindo pessoas que foram se sintonizando com a mensagem do Ramatiz e formaram grupos de espiritualização. Ou seja, as escolas iniciáticas do passado, sob orientação do Ramatiz, as que tiveram os seus líderes ou discípulos reencarnados no Brasil, elas acabaram acontecendo de novo. Ou seja, o Ramatiz continua ajudando nesse processo de espiritualização da humanidade. Entendi. Na formação desses núcleos, né? Sim. Como você falou, como tá... É um trabalho que é feito em várias religiões diferentes, sim. Então, de uma certa forma, provavelmente deve estar ajudando aí várias pessoas, independente da religião e tudo mais que a pessoa estiver participando. Incrível, sensacional. E esse trabalho, há quanto tempo você estuda isso, Edelson? Olha, o Ramatiz, eu estudo o trabalho do Ramatiz, deve fazer mais ou menos uns 30 anos. Uns 30 anos que você faz esse trabalho. E você faz, eu vi que você faz um trabalho de pesquisa legal, que você tem várias cartas psicografadas, tudo relacionado a isso. E você chegou a ter contato com o Chico? Não. Chico Xavier não conheci o Chico nem o Hercílio. Eu conheço o filho do Hercílio, o Mauro Maes, que é o que cuida do legado do pai. Eu tenho bastante contato com ele. Foi através do Mauro também que a gente conseguiu muitas informações a respeito do próprio trabalho que o pai desenvolveu com o Espírito Ramatiz. Tanto que nós começamos um projeto de documentário sobre o Espírito Ramatiz, que já vocês vão ter o documentário pronto aí. Ah, que legal. Então você está fazendo um documentário também sobre esse tema. Ramatiz. Sobre o Ramatiz. Porque você deve ter muito material relacionado a isso, né? Como você teve contato com esse pessoal todo. Mas que legal.